Não, eu libero um por um. Nem sei como fazer isso, de deixar liberado. Depois você entra na configurações e deixa tudo liberado, porque como a gente, ó, nós estamos num grupo não muito grande, e eu até gosto, prefiro dessa forma, porque a gente tem mais oportunidade para conversar, para falar, para responder perguntas, tá bom? A ideia, como a gente está num grupo pequeno, é de participar mesmo da aula, questionar, tá bem? Vou pedir para que vocês, né, questionem aí para a gente poder ir elaborando essa ideia que nós estamos abordando e que a gente está trazendo aí para vocês, para melhorar não só a qualidade de vida de vocês, mas a nossa também. Sabe o que eu estou contente hoje, gente? Que quando eu escolhi as figuras para a aula de hoje, eu pensei em duas pessoas. Então, essas duas crianças aí que vocês estão vendo agora, para a gente começar a falar disso, eu achei que o Silvano, criança, tinha essa carinha. E achei que a Gabi tinha essa carinha. Aí eu fui olhando aquele monte de foto de criança, né, no Google, e essas duas me lembraram vocês. Olha que interessante. Eu falei, nossa, esse aqui tem o jeitinho do Silvano, e essa menina tem o jeitinho da Gabi. E a gente vai falar hoje de criança, da criança que mora dentro de cada um de nós até hoje. Então vamos entender, né? Isso é uma coisa que a gente precisa, é uma ideia muito comum, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, e essa ideia muito comum, ela é pouco entendida. Eu mesma, né, antes de estudar o assunto, mas fiz terapia minha vida inteira, né? Estou em terapia há quase 30 anos, e cada vez que a minha psicóloga falava nisso, eu achava um negócio meio bobo, eu achava uma ideia estranha. Até que eu tive a oportunidade de estudar de verdade o assunto, e eu vejo hoje que não tem nada de estranho, né? E a gente, com um pouquinho de esforço, a gente começa a fazer isso que eu fiz, olhar um menininho desse e ver o nosso amigo Silvano, olhar essa menininha com as mãos de tinta e ver a Gabi ou qualquer outra amiga nossa. Porque o livro, ele diz o seguinte, não só esse livro, né, mas a psicologia diz isso. Você tem dentro de você tudo, todas as idades que você já viveu. Então, você é um menininho ou uma menininha, você também é aquele adolescente rebelde, e você também é você. Nada disso pode ser separado em momento nenhum. Ocorre que quando a gente cresce, a gente fica adulto. E ficando adulto, a gente tem muita dificuldade de aceitar isso, aceitar a criancice. A gente nega a rebeldia do adolescente, a paixão do adolescente, a irresponsabilidade. E quando a gente nega isso, a gente está negando algo que habita nosso interior. O que eu quero dizer é que aquele menininho curioso, alegre ou triste, está aí, dentro de você. Aquela menina rebelde, ousada, corajosa, mal educada, respondona, o que quer que tenha sido a sua adolescência, mas está aí dentro de você. O tempo passa, a aparência muda, mas aquilo que a gente é em essência permanece. E aí a gente faz um serviço muito perverso na vida. A gente nega. Quantas vezes a gente ouve uma música e tem vontade de cantar ou rebolar, e a gente acha que não fica bem. Quantas vezes você fica tão nervoso que você tem vontade de, sei lá, picar uma folha de papel. Mas você é grande, né? Gente grande não faz essas coisas. Gente grande não faz birra. Gente grande não faz manha. Só que nada disso é verdade.
Gente grande faz tudo isso, só que disfarça. Por quê? Porque todo mundo tem uma criança lá dentro de si. Essa criança, ela ficou registrada pelo que você viveu até por volta dos 5 anos de idade. O que aconteceu com você? E muitas vezes a gente pensa que fala, mas não lembro de nada disso. Antes dos 5 anos, Selma, não lembro de nada. Lembra sim. Até eu não lembrar de nada é uma resistência gigantesca nossa. O não lembrar está muito ligado ao tanto que foi traumático. E, normalmente, quando a gente pergunta da infância para alguém, as pessoas dizem assim, não, minha infância foi normal. Eu brincava com meus irmãos na rua, era tudo normal. Se parar um pouquinho para investigar o normal, vai ver que não era assim. Não era tão normal assim. Porque o que você tem que entender? A percepção de uma criança pequena é uma coisa, a do adulto é outra. Mas tudo que aquela criança registrou emocionalmente ficou gravado dentro de você. Então, é disso que a gente está falando, de um registro que você tem dentro de você. Tá aqui, ó, registro da nossa infância, das suas experiências emocionais. Você pode não lembrar de nada. Vamos pegar um exemplo do livro. Vamos dizer que você morre de medo de cachorro. E você não entende isso, porque você é um adulto, né? Você sabe que nem todo cachorro é violento, nem todo cachorro vai te atacar. E que é estranho, né? Você ter tanto medo de cachorro. Agora, volta lá, quando você tinha 4 aninhos de idade, não importa o tamanho do cachorro, nem o que ele fez, porque talvez se ele latisse, já era assustador o bastante. Isso fica registrado. E na idade adulta aparece como um medo de cachorro que não tem sentido. Tem sentido. Está registrado na criança. Agora, se você olha os cachorros hoje, você fala, mas não é assim. A maioria dos cachorros são dóceis. As pessoas adoram ter cachorro. Por que eu detesto? Porque quando você era pequeno, você registrou uma situação ameaçadora com um cachorro. Ah, é um trauma? É. E o que pode fazer quanto a um trauma? Imagina agora que na hora que esse cachorro te atacou, não sei se ele te atacou, ele latiu para você, mostrou os dentes. Você ficou com medo porque você era pequeno. Se tivesse ali do lado um adulto que te abraçasse e falasse, não precisa ter medo, esse cachorro é bonzinho, e te acolhendo no corpo, em segurança, te levasse até pertinho do cachorro e mostrasse que, de verdade, o cachorro não era uma ameaça. O seu registro seria outro. Você não teria medo de cachorro. Talvez você quisesse muito ter um cachorro, ou talvez já tivesse. Percebe que é a mesma situação. Mas o adulto que estava ali perto, sua avó, sua mãe, seu tio, a quem estava perto de você, riu de você. Porque olha como você era idiota, ficar com medo de um cachorrinho daquele tamanho que não faz nada. Te chamou de bobo, gritou que você era um medroso, uma medrosa. O que é que a sua emoção registrou? Primeiro, cachorro é uma ameaça. Segundo, eu sou medroso, eu sou bobo, e é melhor ficar longe dos cachorros. Então, na idade adulta, esse trauma aparece não organizadinho assim, que nem eu estou falando, claro. Mas esse trauma aparece na hora que você diz que não quer saber de cachorro. Que você não se dá com cachorro. E você fala assim tão racionalmente, porque você quer disfarçar o medo que você tem de cachorro. Porque você é uma mulher adulta, um homem adulto, aí de repente, sei lá, o seu filho fala, ah, mãe, compra um cachorrinho para nós. Não quero cachorro nessa casa. Cachorro faz cocô, ninguém me ajuda a limpar. Não quero.
O que ninguém sabe é o que aconteceu quando você tinha 4 anos. Porque só aquilo explica você negar o animalzinho para o seu filho. Ah, mas é verdade, né? Que cachorro faz cocô, é verdade. E você pode, como é que fala, administrar isso com a sua família. Tudo depende de você entender. Se você não entende, você não consegue organizar as coisas. Então, vamos seguir adiante um pouquinho, se ninguém tiver dúvida. Posso fazer um depoimento? Pode, claro, Tânia. Estava prestando atenção agora no que você estava falando, e eu consegui me envolver, assim, dentro da sua fala, e aí, quando você entra dentro da fala de alguém, você começa, parece que vai vendo filmezinhos da sua vida, não sei se vocês já perceberam isso acontecer com vocês. E aí, me veio assim, porque eu sempre digo que eu não gosto de cachorro, eu não gosto de cachorro. E aí você falando da infância e lembrando essas coisas que a gente vivencia na infância, eu me lembrei que quando eu tinha por volta, acho que de uns 12, 13 anos, nós tivemos um cachorro na minha casa e eu dei o nomezinho dele eu dei um nomezinho para ele. Só que esse cachorro só durou um dia, ele fugiu pelo portão e eu nunca mais achei. E eu senti tanto, eu procurei o bairro inteiro para ver se eu achava o cachorro e eu nunca mais eu achei o cachorro. E agora eu me dei conta que agora eu entendi por que que eu não gosto de cachorro. Porque quando esse cachorro sumiu, eu senti tanto, aquilo doeu tanto dentro de mim que eu acho que eu associei que era mais fácil eu não gostar mais de cachorro para não sofrer mais por ele do que eu até pegar outro cachorro, até porque minha mãe também não deixou pegar outro cachorro na época. E aí você falando e me veio essa imagem na cabeça e eu fiquei pensando, falei, olha que incrível como a gente faz mesmo esse tipo de associação. Possivelmente hoje, adulta, eu não gosto de cachorro por essa razão, pela dor que eu senti de ter perdido aquele cachorrinho. E eu nunca mais, assim, eu tenho cachorro em casa, eu tive um cachorrinho que faleceu recentemente, que ficou com a gente aqui 20 anos, mas eu nunca dei o mesmo nome. Eu não dei o mesmo nome para os animais que eu tenho na minha casa. Você vê como é interessante, Tânia, é isso? Só que, primeira coisa, gente, deixa eu dizer bem claro, porque eu não sabia dessa história da Tânia, e não foi eu que inventei essa história do cachorro, não. Tá no livro, tá? Tá no livro da Louise Hay, porque é uma coisa muito comum, que se aplica até a pessoa que, às vezes, decide, opta, né, por não ter filhos, e ela não sabe por quê. Normalmente, na terapia, ela fala assim pra gente, eu não me imagino com uma criança, eu não tenho paciência, né? E aí, quando você vai investigar, você descobre que tem alguma coisa muito anterior lá atrás, muitas vezes uma mãe dizendo que criança só dá trabalho, que estragou a vida dela, que ela ia ser, sei lá, presidente da República, mas aí engravidou e... Bom, quem vai querer ter filho escutando essas coisas? Se ela não tivesse filho, ela teria sucesso e não sei o quê. Porque a criança, muito pequena, ela registra tudo. Ela não entende, mas ela registra. E isso é o curioso, né? Que a gente, por isso é que a gente faz terapia, para alcançar essas coisas. Isso é o curioso, porque a gente fica envolvido com a nossa vida e a gente tem essa ideia falsa de que a criança não entende nada. Ela pode até não entender, só que ela registra. E esse registro marca a vida emocional da pessoa. A pessoa criança e a pessoa adulta é a mesma pessoa. Então não tem como você jogar fora. Tá? Se você ouviu uma vez alguém falar que era melhor que você tivesse nascido menino, quando você é mulher, ou melhor que você tivesse nascido menina. No momento você não entendeu, porque a criança nem sabe o que é ser menino ou menina. Mas um dia ela entendeu que ela já nasceu errado. E a criança, ela se culpa por essas coisas. Por que eu não nasci menino? Se era isso que meu pai e minha mãe queriam. Pode falar, Marlene. Então, essa questão de ser menino, menina,
Na minha casa, quando eu era muito pequena, eu acho que eu deveria, pelo que a família conta, eu deveria ter aí uns 3, acho que talvez mais, 4, 5 anos. Eu costumava, eu acho que era mais, acho que uns 5 anos, porque eu devia de ter o cabelo comprido. E eu gostava de ser menino, eu queria ser menino. Eu cortava o cabelo, escondido. Quando eu via, estava lá, toda repicada, assim, ela esconde. E eu só queria vestir roupa de menino, não me conformava de vestir. Depois, mais tarde, já, já me identifiquei mais como mulher, aí fui ficando vaidosa. Mas eles me contam essa história. Mas outra pergunta, só foi uma pergunta, talvez que a gente avance, me passa aqui a ideia que essas crianças de hoje, quando ela tem, desde pequena, muita informação. Por exemplo, na nossa época, a gente não tinha nem televisão, não tinha, o máximo que talvez caísse na nossa mão era um gibizinho, lápis de cor, alguma coisa assim. Hoje, essas crianças muito pequenas que já estão segurando o celular, desde 1 ano, 2, sei lá, isso também não vem ser uma influência na fase adulta, muito precoce, informações muito precoces, venham reverter em ansiedade e essas depressões, essas coisas todas que a gente vê nos jovens, inclusive, até com ideias de suicidas. Enfim, estou misturando muito, porque eu queria saber até que idade que você está falando, 5 anos, aí, crianças pequenas. Não, Mas até os 7 assim, anos... você está falando de várias coisas. Então, estou falando de várias coisas. A Me menina, mistura um pouco. a menina muito pequena, ela quer ser menino, principalmente da nossa idade, por quê? Porque quando a gente era criança, o menino tinha mais liberdade. Então, nada mais natural do que qualquer menina preferir ser menino. Principalmente se o menino podia jogar bola na rua e minha mãe me botava para lavar louça. E eu tinha pouca idade, porque era a E que cultura tinha da época. irmãos. Então, por Tinha isso, muitos irmãos, né, moleques. o querer ser menino, a criança acha melhor porque tem vantagem mesmo, né? Naquele momento ali, naquele contexto. E assim, querer cortar o cabelo, também não resta a menor dúvida que um cabelo Joãozinho curtinho, ou o cabelo do Silvano, dá muito menos trabalho do que o da Márcia, ou da Tânia, ou da Selma. Lógico. E claro que para a criança não faz nenhum sentido falar, ai, tem que deixar o cabelo crescer porque é feminino, porque é bonito. A criança quer estar livre, brincar, então quanto menos cabelo, melhor. Cabelo dá piolho, para a criança tem uma conotação que só enche o saco. Então, essa história do querer ser menino está ligada a isso. Então, isso daí é absolutamente normal. Agora, depois você fala do excesso de informação de hoje, da tecnologia. Nada disso, eu acho que nada disso ocasiona depressão, nem ansiedade, nem suicídio. Eu acho que tudo sempre teve aí. Eu dou aula há mais de 30 anos. Sempre os pais falam que as crianças de hoje não querem estudar. Eu falei, eu escutei essa queixa desde o primeiro dia que eu me tornei professora. Não piorou nada, está tudo igual. É sempre igual. O problema que eu acho é que hoje é tudo escancarado. É a mesma coisa da gente dizer, nossa, hoje em dia tem muito gay. Não, gente, sempre teve. Só que hoje em dia eles não ficam escondidos, casados com mulheres, fingindo que não são. Felizmente, hoje em dia, uma parte assume. Só isso que mudou. E aí parece que tem mais, mas não tem mais. Tá? Ninguém se torna, por exemplo, homossexual ou entra em depressão, sugestão. Depressão é doença química do cérebro. Ninguém é sugestionado a ficar depressivo. Tá? Essa é uma ideia que a gente tem muito errada, porque a gente vê a depressão como um vício. Ai, fica dentro do quarto, não sai da cama, não quer tomar banho,
Como se fosse o ápice da preguiça que vai gerar depressão. Não tem nada a ver. Depressão é doença. Por isso que tem remédio, etc. Ansiedade, doença, tem tratamento também tem remédio. Então, eu acho que não se pode confundir. A tecnologia é a marca do nosso tempo, mas não piorou nada. Eu diria que muita coisa melhorou. Quando a gente diz criança aí com menos de 5 anos com acesso à internet, isso é problemático para a criança? Logo saberemos. Agora, a gente precisa se indagar a postura do adulto. Porque quando a minha mãe queria conversar com as amigas dela, ela mandava eu brincar na rua. Eu deixava ela com a amiga dela lá. Hoje, as pessoas dão um tablet para a criança. Então, não mudou nada. Então, o que tem que ser investigado é quanto tempo esse adulto quer se ver livre dessa criança. Isso é interessante, principalmente para a vida psíquica do adulto, porque a criança ela sempre acha um jeito. Com tablet, com celular, sem. Né? Não tem uma figurinha bonitinha aí rodando na internet de um menino pobre, acho que na África, que ele pega um chinelo de dedo e fica fazendo selfie. Então, isso é muito legal. A criança continua criativa, inteligente, com ou sem o celular. Eu estou ouvindo um chiado, não sei de onde é. Deixa eu... Depois, quando eu vou mostrar o slide, eu fecho o microfone aqui. Marlene, pode perguntar o que você quiser, que eu acho que eu esqueci a metade, né? A gente vai pensando aqui. Vai pensando. Vamos adiante um pouquinho. Toda criança, basicamente, ela é um ser alegre. Eu estou tirando o som de vocês só para ver se para o chiado, mas vocês podem abrir a hora que quiser, tá? Que eu não estou entendendo de onde vem o chiado. Saiu mesmo. Então, ou era do aparelho do Silvano ou do da Marlene, que eram os dois que estavam abertos. A base, assim, a criança, normalmente, com saúde, ela é alegre, ela é espontânea sempre. À medida que a gente vai crescendo, isso vai se acabando, né? Até virar essa criatura séria, que é o adulto hoje em dia. Esse percurso é que a gente tem que investigar. Porque são as nossas experiências da infância que vão compor esse adulto que você é. E aí você fala, bacana, eu gosto da minha personalidade. Mas, normalmente, a gente não gosta da nossa autoestima. Então, é aí que as experiências da infância atrapalham a nossa vida adulta. Porque, na infância, a autoestima deveria ter sido fortalecida. E não foi. O resultado disso está no adulto. As experiências da infância, para a grande maioria das pessoas, são muito negativas. Quando a gente sofre, a gente cria defesa. Né? Não é? A gente não escuta as pessoas falarem, nunca mais vou casar, nunca mais vou ter amigo. Quer dizer, experiências negativas criam defesas. A criança, ela carrega marcas de tudo. Marca das faltas, aqui eu estou falando de falta de comida, falta de atenção, falta de afeto, falta. Além da falta, o excesso também prejudica em tudo. Uma das coisas mais tristes que tem hoje em dia é criança que tem tudo o que quer. O pai não teve, aí ele dá para o filho. Uma criança que tem tudo o que quer, não gosta de nada. Tem criança, ainda hoje, que sofre violência. Ela apanha. E as pessoas acreditam que a violência educa. Elas acreditam nisso porque foram educadas assim. Bater ensina uma única coisa: bater. Então, quem apanha, bate. Né? E quem apanha, bate de novo. É sempre assim, é um ciclo vicioso de violência, que só pode ser rompido com reflexão,
Quando a gente para e pensa no que a gente está fazendo. Outra marca da infância é o rótulo. Selma, Diga, Silvana. você lembra do Mike Tyson? Sim. Uma vez eu vi uma entrevista dele e o repórter perguntou como é que ele aprendeu a bater tanto. Ele falou, é porque eu apanhei muito na minha infância. Ele falou, de tanto apanhar, aprendi a bater. Da escola, Silvana, fiquei a vida inteira dentro de escola. Então, de vez em quando, sei lá, uma menina bate na outra menina. Os meninos também, mas acontece... Aí você chama a mãe, né? Chama o pai. E muitas vezes, perdi a conta, essa mãe já chega com o chinelo na mão. Ah, ela bateu na amiguinha? Agora ela vai ver só, dona diretora. Vou arrebentar com ela, vou quebrar os dentes. Eu falo, mas mãe, a senhora vai fazer o que ela acabou de tentar fazer com a amiguinha? Eu chamei a senhora para apaziguar. Pode deixar que eu resolvo do meu jeito. Resolve nunca, gente. Tá? Às vezes, nem na cadeia resolve isso. E se Então, você puxar, essa mãe também vive num ambiente assim e vai para trás, vai indo lá para trás do ambiente de violência. E é uma crença, tá? Eu escuto, por exemplo, até hoje das pessoas isso. Ué, como é que você está me dizendo que eu tenho que educar meu filho e eu não posso dar um tapa nele? Eu falo, não sou eu que estou dizendo, é a lei do país que avançou nos últimos 30 anos nesse sentido. Ah, mas é absurdo, é por isso que o mundo está como está. Não, gente, é só por isso que eu falo, precisa refletir. O mundo está como está, não é por falta de pancada. Nós somos um dos países que ainda bate nas crianças, nós somos um país que ainda casa as crianças. Não, o Nordeste é cheio de casos, meninas de 14 anos com 2 filhos, às vezes com marido de 40. O pessoal acha que é normal. Quem está ali atrás de Silvano? Ah, já chegou. Eu acho que a gente, por isso que é preciso ser inteligente. Você precisa olhar a realidade com clareza. Quando alguém diz assim para você, impossível educar uma criança, colocar ela nos trilhos sem bater. Quem nunca apanhou fica cheio de problemas. As pessoas me dizem isso. Existe uma série de pesquisas, por exemplo, nos presídios. Então, todo mundo que apanhou devia ser cidadão de bem, pagar imposto, né? Fazer tudo certinho, porque foi bem educado na pancada, mas foi. Está assim na cadeia. 90% dos presidiários Selma, foram espancados. Selma, Obrigada. mas, veja só, eu apanhei quando era criança, meus irmãos apanharam quando era criança. E a gente vê sempre, por exemplo, na internet, a, aquela, 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 aquela vara, e aquilo, né? Minha mãe era o juiz, essa era a vara da família. Então, quase todos nós apanhamos. Isso, quase todos nós apanhamos. Onde está o limite? Onde está a diferença aí de uma geração que apanhou mais, aprendeu, alguma coisa assim? Ou Não, a geração, que aí você... o que acontece? De ter... A psicóloga da minha casa ficava atrás da porta. Passar por isso e não ter se desviado na vida. Então, você sofreu o efeito mínimo. Qual é o efeito mínimo de ter apanhado na infância? É bater nos filhos. Esse é o efeito mínimo. Isso, avançando, pode virar um efeito máximo até, que é sair por aí batendo nos outros até no trânsito. Eu ficava com vergonha. Quando eu apanhava, eu ficava com vergonha de ter apanhado. Entendeu? Eu não ficava com raiva da minha mãe, com raiva do meu pai, mas eu ficava com vergonha. Eu pensava assim, eu não vou fazer mais isso, eu apanhei. Entendeu? Só que eu não usei desse expediente para com os meus filhos. Mas, de certo modo,
da maneira que a minha mãe e meu pai entendiam, né, a vida naquela época, eu entendo que foi correto para comigo. Eu não sei se eu não tivesse apanhado, eu teria aprendido da mesma forma que eu aprendi. Até porque meus pais não tinham condições de substituir o chinelo, muitas vezes, por uma conversa. Eles não tinham essa condição intelectual, esse discernimento. Olha que interessante, Silvano. Você provavelmente não foi aquela psicóloga que te ajudou, mas você tem a compreensão correta. Seus pais fizeram? Não, aquela lá não. Aquela lá não, mas talvez alguém tenha... Aquela lá me afugentou, me deixou com medo. Porque essa situação que você viveu, ela te marcou, mas a grande preocupação sua, que é saudável, é preservar os seus pais. Eles fizeram o melhor, eles fizeram o que eles sabiam fazer para educar. Mas você não fez igual com seus filhos. Sim. Então, mas esse é o jeito positivo e adulto da crítica. Porque se seus pais estivessem tão certos, você teria feito igual. Você entende que você tem mais recursos que os seus pais? Sim. Então, você fez diferente. Diferente. Aí, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que uma atitude como a sua, ela é muito rara, porque ela demanda uma reflexão imensa. Pouca gente faz isso. Porque o problema é a hora do vamos ver. Quando eu caso e decido ter 2 filhinhos, eu digo que eu não vou levantar a mão para nenhum dos 2. Aí, quando o problema chega e eu estou esgotada, é aí que eu levanto a mão, pego a vassoura e o chinelo. É aí que eu sou eu. É aí que as coisas que eu acredito aparecem. Tá? Não é na racionalidade, que a gente está falando aqui de emoção. Quer dizer, o que você conseguiu, Silvana, é raro. Porque você conseguiu fazer uma crítica positiva. O que é uma crítica positiva? Seus pais fizeram, ok. Fizeram o que eles sabiam fazer. Você fez diferente. Você fez o que o Silvano acha certo. O que eu tive condições de fazer. Num contexto assim de mais tranquilidade, talvez, de mais condições, cercado de pessoas também que colaboraram para que eu não repetisse o padrão paterno. Que é o mais fácil na vida. Mas só com muita maturidade isso é possível. Raras pessoas conseguem isso. É muito, muito difícil. Por quê? Porque é negar o que os seus pais praticaram. Fazer diferente é colocar o seu valor no outro lugar, é uma atitude adulta. O que você diz é assim, ó, ok, meu pai fez o que ele fez, mas eu, homem, pai, sei fazer melhor. Não importa por quê. O que importa é que você seguiu o que você acha certo. Eu pensava, alguma coisa eu não concordava. Uma vez eu cheguei a apanhar sem saber por quê. Eu entrei dentro de casa, vindo da escola, e estavam os 2 apanhando, a minha irmã, que era mais nova. Eu entrei, abri a porta, entrei, já fui pego. Você vai ver aqui também, vai apanhar para não dar risada dos 2. Eu apanhei sem saber o que estava acontecendo. Aquilo me deu uma raiva muito grande, sabe? Porque os 2 passaram a rir de mim, que não sabia por que estava apanhando. Eles sabiam por quê. Então eu pensava, eu não vou fazer isso com meus filhos. Que bom, Silvano. Parabéns, hein? Difícil demais isso aí que você conseguiu fazer. Vamos mais um pouquinho adiante, gente. A gente fica marcado por tudo isso. Então, essa cena que o Silvano falou, ele chegando alegremente em casa, um menino chegando em casa e já entrando na surra, sem saber a razão, agora a gente acha engraçado.
Mas imagina como foi isso dentro dessa criança. É uma ferida. Porque a criança, ela é um ser inteligente. A partir do momento em que aconteceu isso, toda vez que o menino for entrar em casa, ele sabe que existe um risco concreto de apanhar, sem nem saber o porquê. Isso compromete, olha o que está escrito aí no fim, compromete o prazer, a espontaneidade, a criatividade e a alegria de viver. Eu lembro muito, né, da minha avó, por exemplo, que ela dizia uma frasezinha simples, mas que me incomodava muito. Ela dizia, muito riso, pouco siso. Quando eu era criança, eu e as minhas amigas, a gente ria o tempo todo, como geralmente as crianças fazem. Ria das pessoas, da roupa, da cara, da avó, ria de tudo. E a minha avó só passava e dizia essa frase. E aquilo era uma ameaça. Ela nunca me bateu, nunca me levantou a mão. Mas eu vou morrer e não vou esquecer essa frase. O quanto eu me sentia uma boboca por rir muito. Só que era irresistível, eu queria rir, eu achava engraçado tudo. Mas ela chegava lá e pimba, carimbava. Muito riso, pouco siso. E eu falava, meu Deus, eu tenho um defeito muito grande em mim. Não tenho juízo. Eu sou só riso. Tudo isso, gente, é registro que fica e marca a criança. São vivências negativas. Essas marcas, elas não vão ser cicatrizadas ao longo da nossa vida, porque não há recursos, né? Peguei um versinho aqui do Fernando Pessoa. A criança que flui chora na estrada, deixe-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que sou é nada, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. É belíssimo, né? Se você parar depois, eu coloco lá no grupo, você para e pensa nesse verso. A criança que você foi, ficou numa estrada, chorando. Se você não voltar lá para pegar essa criança, você sempre vai estar pela metade, porque ela é você. Ah, por que ela ficou chorando na estrada? Porque ela está convencida de que ela é burra, é inadequada, é feia. Porque foi essa mensagem que a infância deu para ela. Vou ler de novo, gente, porque esse poema merece, tá? A criança que fui chora na estrada. Deixe-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que eu sou, não. Vendo o que sou é nada. Quero ir buscar quem fui, onde ficou. O que o poeta está dizendo aí é que aquela criança que ficou chorando lá atrás é mais você do que o adulto que está aí hoje. Porque o adulto que está aí hoje foi construído pelas pessoas que te criaram, que te educaram. Veja bem, essas coisas a gente sempre fala para as crianças em algum momento. Burro, feio, bocudo, desobediente, chato, chorão, bagunceiro. Toda vez que uma criança escuta isso, ela acredita, porque ela é criança. Toda vez que uma criança pede qualquer coisa e dizem não para ela, porque o não do adulto para a criança é um não sem explicação. Eu não estou dizendo que você tem que dar tudo para a criança. Eu estou dizendo que a criança entende cada não como um defeito dela. Então, quando a criança pede para ir dormir na casa do vizinho e você diz não, é preciso que você explique. Porque senão ela entende que ela não merece. Você fala, mas tem pandemia, tem isolamento social, tem etc., tem perigo, tem tudo. A criança é criança, tudo isso é coisa de adulto. É preciso que a criança entenda que o que é negado a ela
Não é por causa dela. Senão ela acha que é por causa dela e se sente inadequada. E essa é a origem da nossa dificuldade em ter uma autoestima em dia. A infância é marcada por um sentimento de inadequação. Você nasceu menino, mas era para ser menina. Você quer cortar o cabelo, mas o legal é o cabelo grande. Você quer brincar na rua, mas tem que lavar a louça. A criança não entende a razão de nada disso. E por não entender, ela acha que tudo é por causa dela. Tá? Ela, uma menina que tem que lavar a louça sem poder jogar bola na rua, ela acha que é ela. Ela não entende, ela não sabe de machismo, ela não sabe da educação da mãe dela, ela não sabe nada. Ela só sabe que ela não merece jogar bola na rua, porque tem alguma coisa errada com ela. E aí, isso vai se repetindo na vida das crianças. Vira um hábito, a gente já estudou isso, vira uma crença. E aí, a gente acredita que não é adequado. Então, está tudo lá no passado, né? Nos seus primeiros 5 anos de vida e na forma como você foi educado ali. Como é que a gente vai resolver uma parada dessa agora? O que será que se pode fazer, então? Está tudo lá, ficou fixado na sua emoção, veio das pessoas mais importantes da sua vida, sua avó, sua mãe, seu pai, seu irmão. Está lá, está gravado. Como é que você conserta isso agora? Porque o que você pensa deriva daquilo. O que você acredita também. Como é que você muda isso? Eu acho que essa é uma das perguntas mais questionadas, né? Porque é um ponto que a gente chega na vida e que a gente fica se fazendo essa pergunta: como eu posso mudar isso? O que eu faço para mudar isso? Quando você age num movimento de buscar possibilidades, entendimento para mudar isso, maravilhoso. Você alcança objetivos 1000, né, nesse caminho. Mas quando você estaciona e que você não faz esse movimento, fica um vazio muito grande. E aí dá a sensação de inutilidade, como se você não servisse para nada. Quem é você? E aí você se encontra naquela famosa na frase, né? Quem sou eu? Da onde eu vim? Para onde eu vou? E aí você confirma tudo que botaram na sua cabeça lá na infância. Olha eu aqui. Tinha razão quem achava que eu era burra, que eu era feia, que eu era incompetente. E aí, agora me lembra um negócio muito interessante. Por que determinados acontecimentos da nossa vida doem tanto? Então, imagina aí a menina que cresceu assim, como quase todo mundo, e aí, depois de 20 anos de casada, o marido troca ela pela novinha lá do escritório. Ela sofre muito, né? Ela fica praticamente inconsolável. Sabe por quê? Não tem nada a ver com o marido safado. Tem a ver com o sentimento dela. Ela passou a vida inteirinha tentando fazer tudo certinho. Ela cuidou da casa, ela criou os filhos, ela não traiu o marido, ela ajudou a trabalhar, ela fez tudo certinho. Porque ensinaram para ela quando era pequena, que se ela fizesse tudo certinho, se ela fosse obediente, boazinha, iam gostar dela. Aí o marido gostou da outra e foi embora. Aí sabe o que dói? Não tem nada a ver com o marido. O marido às vezes nem prestava muito. Dói o investimento da vida inteira. Por causa das marcas da infância dela, ela investiu tudo, ela fez tudo direitinho que falaram para ela quando ela tinha 5 anos. Seja obediente, tomar banho, escova os dentes, tudo certinho. Mas a única coisa que ela queria era ser amada. E aí, quando o marido foi embora, ele deu um atestado para ela de que ela não era amada. E aí ela tem que se deparar com a verdade mais dura da vida.
que ela viveu em cima de uma crença que não vale nada. Porque muitas vezes, para você alcançar o amor do outro, você deixa de fazer o que você quer. Você nem lembra mais, né? A mulherada esquece. Mulherada com 30 anos de casada não sabe nem o prato que gosta de comer, nem a cor favorita mais. É verdade. Essa também eu não sei. E essa fala sua é muito interessante, porque quando você aprende a ser a boazinha, você passa a fazer para o outro. Você não faz para você, para si Percebe que mesmo. isso é coisa de criança, Tânia. Então, isso é atitude. E aí você, adulta, agindo dessa maneira para o outro. Aí o outro te abandona, te deixa no vazio, como dizem os adolescentes, te larga no vácuo. E aí você fica, e agora? O que eu vou fazer? Porque você passa a vivenciar isso de uma forma tão real que é como se nada mais funcionasse, somente aquilo. E quando você está no vazio, está no vácuo, aí parece que nada faz sentido para você. É interessante isso, e a gente faz isso. Porque eu me lembro que quando eu comecei a fazer terapia... Mas com o homem é igual, viu, Silvana? Mesma coisa. Com o homem é igual também. O homem faz isso quando começa a trabalhar. Né? Porque ele escuta a vida inteira que o provedor do lar é o homem. E aí ele vai receber alguma recompensa por isso. Ele escuta que é ele que tem que ser responsável, ele que tem que agir, ele que tem que fazer. E aí ele começa a trabalhar, mas ele não está trabalhando para si. Ele está trabalhando para a família, para os filhos. Ele está trabalhando, mas não para si. E aí, a hora que a situação termina, porque a vida, ela faz essa cobrança. Chega um momento que a vida traz para você isso diante de você. E aí você percebe que você não fez nada para si mesmo. Isso é mais complicado ainda. Eu diria assim, que é igual, né? Os dois. Fala, Marlene. Eu acho que essa geração aí, lógico, tirando mulheres pobres, mas vamos falar de uma mulher de classe média que tenha estudado, trabalhado com instrução, né, com grau de instrução. Porque hoje em dia a gente vê que a mulherada não está aceitando mais nada assim, fora meio que da caixinha lá. Na minha geração, tudo que a Tânia falou era bem isso que acontecia mesmo. A gente idealizava, fazia o castelo de um casamento. Mas eu acho que atualmente avançou muito essa questão de casamento castelinho e margarina, de café da manhã, essas coisas todas que fala. Eu acho família que da margarina. A família da margarina. Quer dizer, eu acho que melhorou muito. Eu vejo até pelas minhas sobrinhas, elas mandam o marido fazer as coisas e falam, vamos ralar todo mundo junto. Não tem muito esse castelinho, não. O que vocês acham? Melhoramos? Mulherada avançou? Eu acho que é muito relativo, Marlene, porque, assim, hoje a mulher, ela está mais ativa no mercado e ela não se submete mais a tantas situações submissas. Ela não é mais a mulher submissa. É difícil você encontrar mulher submissa. A mulher submissa você vai encontrar na minha faixa etária, que eu aprendi que eu tinha que casar, ser boa dona de casa, ser boa mãe, ser boa, né? Aquela coisa. Só que eu fiz um diferencial nisso, que quando eu comecei a perceber que a minha vida começou a ficar vazia e que eu não estava fazendo para mim, eu estava fazendo para os outros, eu passei a olhar para mim. Falei, opa, pera, não quero isso para mim. Não é isso que eu quero para mim. E aí eu passei a fazer para mim. Então, hoje, eu faço para mim. E hoje é esse aprendizado que eu ponho adiante. Mas as mulheres modernas hoje, elas estão. Eu não sei se dá para a gente hoje falar a respeito disso, porque isso é uma situação que ainda vai causar um resultado. A gente tem visto esses resultados ainda de uma forma muito equivocada. Então, eu acho que ainda vai levar um tempo para a gente perceber se melhorou ou não melhorou.
Mas eu acho que dá para juntar as duas coisas, dá para fazer uma conciliação. E o homem também já está sendo educado diferente, né? Hoje você já educa o seu filho para ajudar a sua esposa, que nem o meu filho é casado, ele lava, ele passa, ele cozinha, ele cuida da neném, ele dá banho na neném. A minha nora trabalha de manhã, ele trabalha à tarde, porque ela não está indo para a escola. Então, existe esse revezamento. No meu Eu, tempo, quando eu casei com eu meu já fiz marido, isso. isso ia ser impossível. Ô, Tânia, eu já fiz isso. O meu filho, desde o mais velho, eu trocava fraldas, sabe, eu fazia isso aí. Agora, é lógico que a minha primeira esposa, ela não trabalhava fora de casa. Mas quando eu voltava, eu fui educado para, no máximo que eu pudesse, ajudar, né? Agora, o meu filho, ele cuida mais do filho, ele fica mais tempo com o filho do que a esposa. A esposa fica mais tempo longe do filho por conta do trabalho do que o marido. O meu filho fica bem mais tempo com o filho do que a esposa. Então, mas aí eu acho que é isso que a Tânia está falando. É muito difícil avaliar e comparar, porque a gente está na transição. A gente está no momento de transição. Eu conheço hoje moças de 20 anos que querem casar e até parar de trabalhar para cuidar de casa e de filho. Existe. Ao mesmo tempo, mulheres que nem eu, de 60, que nunca parei de trabalhar, nunca vou parar de trabalhar, porque a gente está no momento da transição. Uma transição desse tipo, Marlene, ela demora mais de 100 anos para se processar. Então, na verdade, você só vai ver isso nos nossos netos ou bisnetos, no que deu. Porque o que acontece hoje? A mulherada foi para o mercado de trabalho, a maioria por necessidade, não para ser independente, e para sobreviver nesse mercado, a mulher virou homem. Estou falando no mundo corporativo, para ser respeitada, ela teve que falar grosso. Tudo que se cobrava dos homens, se cobrava muito mais das mulheres, pelo machismo. Então, aí a mulherada virou homem para trabalhar e ganhar dinheiro. E quando ela se viu ganhando dinheiro, ela chegou em casa, mas ela chegou homem. Que não era o que o marido dela esperava. Então, isso criou esses casamentos que se desfazem. Ficou muito difícil, muito complicado. Graças a Deus, eu tenho um companheiro que como o Silvano falou, ele chega do trabalho, ele nunca pergunta por que tem louça na pia, ele vai lá e lava. Mas é uma postura individual de um homem também que já teve um outro casamento e que já se ferrou bastante e aprendeu. Mas tudo isso é momento de transição. Porque quando eu tinha filhos pequenos em casa, eu chegava 11h30 da noite da escola e o marido olhava para mim para perguntar, e a janta, que hora sai? E eu achava normal, porque eu tinha sido educada assim. E quem não se submeteu, digamos assim, não teve um casamento. Porque os casamentos acabam em 2, 3 anos. Por que acabam? Porque é homem com homem. O embate dentro de casa não é um embate de casal. Porque a mulher volta do emprego dela, no banco, na loja, na escola, com dinheiro no bolso, ela volta muito macho para dentro de casa. Volta masculinizada. Exatamente. Então, na hora da briga, na hora do conflito, não é mais uma briga de casal. Então, quando um casal permanece junto por 20, 30 anos, eles brigaram como homem e mulher, cada um no seu lugar. Porque briga. Mas, assim, como às vezes as pessoas falam, aí chega uma hora que a gente, que é mulher, chora. E aí a hora que o homem vem e abraça. E aí a gente resolve isso como casal. Agora, se são 2 homens, e aí um jogar na cara do outro, o dinheiro, o tempo, aquela coisa da briga masculina, não tem como o casamento ser preservado. Né? Mesmo quando você fala, por exemplo, aí os casais homossexuais, um age de forma feminina e outro de forma masculina. Senão, também não funciona.
Porque é uma coisa que se completa. E a gente não está falando de sexo, está falando da convivência. Vou voltar para o meu assunto aqui, que isso aí também é bom, mas tem muito o que falar hoje. Tá, vamos lá, né? Voltando para o assunto. A criança criticada, todas as crianças são criticadas, porque a gente acha que isso é educar, ela vê nela os defeitos. Como é que a gente cura isso? Primeira coisa, tem que aceitar que a sua criança existe, que ela continua viva dentro de você. Você tem que fazer contato com ela. Era essa parte que sempre me parecia muito boba e que hoje eu entendo. Vocês devem conhecer pessoas adultas que conseguem ser crianças no seu hobby, no seu esporte. São pessoas mais saudáveis. A criança aflora. Então, quem não tem isso, tem que buscar isso. Como? Conversar com a criança, desenhar com a criança, brincar. Você pode brincar sozinho, porque toda criança sabe fazer isso. E você pode brincar também, um S a mais aqui, você pode brincar também com outra criança, mas não com outro adulto. Então, se você tem essa oportunidade, se você tem um neto, se você tem alguém no condomínio para brincar, brinca. E aí a gente, né, que é adulto, fala, mas eu não tenho tempo. Tempo, gente, não é tempo relógio. Tempo é qualidade. Se você fica 15 minutos por dia com uma criança, pode ser maravilhoso e inesquecível. Tem gente que fica o dia inteirinho e não vale nada. Né? Hoje em dia a gente vê mães amamentando no WhatsApp. Você vê mães com bebê no colo no WhatsApp. A criança percebe tudo. Eu acho que esse é a grande sacada, né, da psicologia. A criança percebe tudo. Se a mãe está dando mamar para ela, mas está mais interessada no Facebook, ela não sabe o que é. Ela é um bebê, está mamando. Mas ela sabe que tem coisa mais importante do que ela. Porque a mãe está ali amamentando, mas a cabeça da mãe está em outro lugar. É o que acontece com a gente que vive ocupado com trabalho, a postura também muito masculina que as mulheres adotaram. Não tem tempo. Não tem tempo de nada. Você não tem tempo de fazer lição com seu filho, você não tem tempo de conversar, você não tem tempo de nada. A criança vai percebendo e ela vai achando que o problema é ela. Tem até uma quadrinho na internet também muito bonitinho, que o menino pergunta para o pai médico, pai, quanto você cobra para atender um doente? Você quer saber isso, menino? Quero saber, pai, quanto você cobra? Aí o pai fala, R$350. Aí o menino fala, ai, que pena, eu só tenho 10. Aí o pai dele fala, por que você está falando isso? Queria tanto que você ficasse um pouco comigo. É isso, porque a gente vai trabalhar, vai trabalhar. O que a criança entende? O pai só fica com quem paga. E o problema, ela sempre chama para ela. Essa é a grande sacada, não importa o que aconteça. Sempre a criança vai achar que a culpa é dela. Esse pensamento infantil, ele é egocêntrico. Tá? Não adianta você falar para seu filho que você tem que ficar o dia todo fora de casa porque você precisa ganhar dinheiro. Isso não faz sentido para uma criança. Para a criança, significa que tem coisa mais importante que ela lá fora. É isso só que ela vai entender. Mas hoje você é adulto, né? E você sabe que pode cuidar dessa criança. Pode cuidar de você. É esse compromisso que você tem que ter, de cuidar da criança que está aí dentro. Como é que eu vou fazer isso, né? Você deve estar pensando. Primeiro, você tem que fazer um esforço para lembrar. Como é que você era quando você era pequeno, alegre, espontâneo? Do que você gostava? Como é que era? A gente coloca 5 anos, gente, mas, por exemplo, eu tenho uma lembrança muito viva de quando eu fiz 8 anos. Porque foi a primeira vez na minha vida que eu ganhei uma roupa nova.
Porque na minha família, como era muito comum antigamente, a gente pegava a roupa dos outros. Né? Eu crescia, ganhava roupa nova. Os pequenos, era miudinha, pegava a roupa dos outros. E era normal, ninguém reclamava, todo mundo tinha que vestir. Mas quando eu fiz 8 anos, uma vizinha fazia tricô e ela mostrou para minha mãe um vestido vermelho, muito lindo, de tricô, de manga comprida. E eu achei a coisa mais linda do mundo, o vestido. Fiquei encantada. Mas não pedi, não sabia nem que podia pedir. E eu ganhei esse vestido no meu aniversário. Eu nunca mais esqueci dele. Sabe, eu saberia desenhar ele. Era um vestido deslumbrante para o meu gosto, de criança. Hoje a grande marca, se ele era vermelho. Gente, até hoje a cor vermelha, para mim, tem bastante significado. Gosto de pintar minhas unhas de vermelho, eu gosto de um batom vermelho, gosto muito de um vestido vermelho. A parede principal da minha sala é vermelha. Você fala, e daí, Selma? E daí que eu lembrei, gente. O primeiro vestido novo que eu tive comprado para mim marcou minha vida. E aí você pode falar assim, quando você está mais velho, né, mais adulto, você fala, mas vermelho é uma cor muito sexy, não sei o quê. Não tem nada a ver com isso. Se o vestido fosse roxo, eu ia gostar de roxo. É que só tinha aquele, a mulher fazia o vestido à mão, era aquele mesmo. O que eu estou dizendo aqui para você? Tenta recuperar essas memórias da tua infância. De 5 anos, de 8 anos, de 6 anos. Qualquer coisa. É o brinquedo, é a pelúcia que você gostava, ou que você adorava que suco e só podia tomar um copo por semana. Ah, você fala, e daí, Selma? Vai lá, compra um que suco, custa 40 centavos. Fala, vai beber aquele cheio de açúcar, bebe. Bebe para trazer a tua criança, agrada a tua criança. Sabe uma coisa que você pode fazer? Sabe aquele brinquedo que ficou na vontade, que era sonho de consumo? Vai lá e compra ele para você. Compra hoje ele para você. Talvez não faça sentido porque você é adulto, mas viu? Aquilo está lá no seu coração, porque aquela lembrança fica o tempo todo ativa. Vai lá, compra para você. Hoje você pode comprar esse brinquedo para você. Vai e compra. Eu tenho um paciente, homem adulto, empresário, ele, conversando sobre isso, ele me disse assim, que ele sonhou a vida inteira com uma camiseta oficial do Palmeiras. Mas nunca teve, nunca pôde, e o pai sempre achou que era uma coisa totalmente supérflua. E hoje ele é adulto. Aí eu falei que nem você falou agora para ele. Eu falei, por que você não compra uma? Lembra o que eu vou fazer com a camiseta oficial do Palmeiras? Eu falei, não sei, compra. E foi embora, acabou a sessão. Ele comprou, porque existe, depois ele me falou, existe loja oficial dos times hoje em dia. Ele comprou, botou num quadro e está lá no escritório dele. Aí eu falei, olha só, aí falou, mas que besteira. Não é besteira, gente. Você está atendendo uma necessidade de uma criança. Você. Tá, não é besteira. Quando eu pintei a parede da minha sala de vermelho, todo mundo achou. Por que vermelho? Uma cor absurda. Não sei. Porque eu quero. Não sei que eu vou comprar tinta e pagar o pintor? Vermelho. É uma cor. E se amanhã eu não quiser mais, eu tiro. Eu sou adulta. Essa é a diferença da criança para o adulto. Eu não sou obrigada a encarar a parede vermelha até morrer. Mas eu fiz o meu gosto. O homem comprou a camiseta oficial do Palmeiras. E é engraçado porque ele falou assim, a senhora não sabe como isso é caro. Eu falei, quanto? R$240. Eu falei, nossa, uma camiseta cara, hein? Ele falou, eu gasto isso num jantar com a minha mulher. Aí eu ainda brinquei com ele e falei, o que você fica mais feliz? Aí ele falou, jantar com a minha mulher eu vou sempre. Esse quadro, eu nunca pensei que eu podia ter. Porque ele quis quando ele tinha 6 anos. A camiseta, não o quadro. Então, vamos seguir essa linha de raciocínio que vocês estão entendendo bem. Você vai cuidar dessa criança. Para isso, você tem que saber o que essa criança quer. Então, você vai ter que fazer esse esforço de lembrança. E se você conseguir lá atrás, você vai pensar como é que você chegou no mundo. Tá? Porque assim, por exemplo, um cabelinho que nem o da Marlene pode estar ligada àquela ideia da infância do cabelo curtinho. Ela queria.
E agora também lembrando do que o Silvano falou. Talvez seu pai tenha te batido porque ele achava que isso era amor. E você? O que você acha que é amor? Porque veja que quando o Silvano deu o depoimento dele, ele entende que o pai dele deu a educação que acreditava. Isso incluía a surra. Agora, para ele, amar não tem surra. É interessante, né, isso? Porque cada um de nós é uma pessoa. Se cada um de nós é uma pessoa, você tem todo o direito de ter as suas ideias adultas. O que você não pode é ignorar a criança. Criança que existe, que está aí a exigir coisas. Eu sei que é difícil, gente, fazer isso, mas você vai tentar. Uma criança pode ter uma experiência amorosa tremenda num momento como esse, tomando banho numa bacia. Os seus pais fizeram o melhor que eles sabiam fazer. Isso inclui o xingamento, a pancada. Agora você separa. Você é adulto. Você sabe o que não foi legal. Então agora você volta nessa criança que está dentro de você e faz do teu jeito. Me lembro também de muita gente que se nega a prazeres. Ah, não posso repetir a sobremesa. Ah, mas eu já tomei um copo de suco. Não pode tomar o segundo. Por que você faz isso com você? Você pode, sim. Você pode repetir a sobremesa, comer sua comida favorita, deixar a louça para lavar amanhã, bagunçar tudo que você quiser. Você tem que se autorizar. Porque é assim que você vai mostrar para essa criança que agora tem um adulto para cuidar dela, com amor. O amor que você acredita, não aquele que seus pais acreditavam. A Louise Hay fala lá no livro uma coisa que eu acho muito interessante também. O amor é a maior borracha que existe. Porque o amor tem a capacidade de apagar suas experiências negativas. Então, agora é com você. A culpa não é do seu pai, nem do seu marido, nem da sua vida, nem da sua tia, nem de ter ou não ter herança. Nada disso depende de você. Se você achar que a culpa é dos outros, você é coitadinho, você é vítima. Então agora é hora de você olhar para você no espelho e dizer: agora é comigo. Agora eu vou cuidar da coisa toda. Eu vou cuidar da minha criança. Eu vou cuidar do meu adolescente, porque eu cuido de mim com amor. É isso que significa cuidar da sua criança. Então, a gente não pode deixar que as feridas do passado fiquem estragando a nossa vida agora. Só tem jeito se você recuperar lá atrás a criança que está triste, que está ferida, que está insegura, que não consegue ser feliz. E aí, você vai pegar essa criança e vai falar: vem comigo que eu te ajudo a ser feliz. Aqui é só um resuminho, né? Criança se encanta com tudo que ela vê. Tenta fazer isso. Tenta achar bonito. Às vezes a gente vê uma casa bonita ou um carro bonito, você nem olha. Seja criança. Olha, se der, põe a mão. Quando você pensar assim, nossa, eu não gosto de fulana. Tudo bem. Você não tem que gostar de todo mundo. Porque senão você fica assim, eu não gosto, sei lá, eu não gosto da Márcia, ou da Célia, ou da Tânia. Mas aí eu falo, eu não posso, eu sou uma mulher fina, educada, psicanalista, eu tenho que gostar de todo mundo. Percebe que eu critico o que eu sinto. Eu não posso fazer isso. Eu não vou brigar, mas eu tenho que aceitar o que eu sinto. Né? O que fez mal para essa criança foram as críticas. Quantas vezes eu vejo a pessoa chegando e falando: Selma, eu não sei cozinhar um ovo. E daí? Não sabe, não sabe.
Tá? Tem gente que não sabe fritar um ovo, mas faz um foguete que vai na Lua. Tem de tudo. Então, a criança, ela aceita o sentimento. Se ela não vai com a cara, ela não vai com a cara. Se ela gosta de gato, ela gosta de gato. Você tem que fazer isso com você. Aceitar o que você sente. Não é para brigar com ninguém, é só para aceitar. Falar, tudo bem, você não gosta de gato, tá? Você não gosta de azul? Não gosta de molho? Não gosta, daí. Porque tem o outro lado, tem as coisas que você gosta. Porque a gente fala assim, nossa, eu adoro, sei lá, Ubatuba. Todo ano eu quero ir Ubatuba. Aí a gente já fica, mas pelo amor de Deus, tanto lugar bonito para mim ir, todo ano você vai querer para Ubatuba. Isso é crítica. Isso veio de alguém. Por que eu não posso ir todo ano para o lugar que eu gosto? Se sou eu que pago. Eu posso. Só que eu não aceito, porque eu aprendi assim quando eu era criança. Que eu tenho que ir, sei lá. Que não é para mim gostar de um lugar só. Por quê? Percebe como as coisas não são nossas? Elas são incutidas. Elas não são nossas. Então, a gente tem que ter atenção para isso. Selma. Pode falar. Você acabou de falar sobre o que você acabou de falar, então eu penso o seguinte. A gente tem que reparar o que te faz feliz, desde que não esteja prejudicando ninguém. O que te faz feliz? Se isso te faz feliz, qual o problema em fazer? Não é verdade? Aí é que tá, o Silvano, por exemplo, digamos assim, uma criança que só quer comer miojo. Lógico que a mãe vai ter que dar uma comida melhor para essa criança. Mas a criança ela não tem vergonha de dizer, só gosto de miojo. E a gente não tem essa coragem. É isso, né? Isso eu estou confirmando o que o Silvano falou. Isso é se aceitar. Tá, por exemplo, eu tenho pessoas que eu conheço que dizem assim, é tão chato quando eu vou em festa porque eu não bebo nada. Mas por que você não bebe nada? Não beba. Mas todo mundo acha que todo mundo tem que beber? Dane-se todo mundo. A gente tem que acatar o que você sente. Se você não quer beber álcool porque você não gosta, bebe coca, bebe água. Você tem que se aceitar. Mas aí a gente se violenta pela aceitação do outro. É claro que eu tenho que respeitar as leis. É claro que eu tenho que respeitar o que o outro pensa. Mas o que vale para mim é o que eu penso. Deixar de pautar a sua própria vida pela medida dos outros, né? É o caminho de ferrar tudo. Veja, por exemplo, às vezes, né, quantos homens com mais de 50 anos, ele adora jogar futebol com os amigos uma vez por semana. Ele acha que ele está velho, a mulher dele mandou ele parar com isso, que não tem mais graça. Aí ele para. Gente, às vezes era o momento mais alegre da semana desse homem. Mas que coisa besta, vai na quadra do bairro, fica batendo bola, esfola o pé e depois toma cerveja. Caramba, se a pessoa gosta, ela tem que fazer o que ela gosta. Mas não fica bem. Por quê? A gente é muito preso a essas coisas. A gente tem que se libertar. Só que só se liberta quem se conhece. Porque também é muito comum, porque como é que isso chega? A pessoa chega dizendo assim, quando eu era jovem, eu ia toda semana jogar futsal com meus amigos na quadra do bairro. Aí você fala assim, e você não vai mais? Lógico que não. Agora já tem até neto. E daí? O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Mas a pessoa se censura porque ela incorporou a censura do outro. Quantas mulheres de 60 que querem usar short ou mini saia, mas ela não usa porque não fica bem. Não fica bem, porque ela tem 60. Por quê? Quem falou isso? Alguém falou.
Só que ela acha que ela acha isso, só que ela não acha. Porque se ela concordasse, ela não tinha vontade de botar short e camiseta. Mas ela quer. Só que ela não põe, porque ela acha que não fica bem. Não fica bem em determinados lugares. Não fica bem para a faculdade, depois de tal idade. Não fica bem para o barzinho à noite. E aí a pessoa vai deixando de ser espontânea, de ser feliz, de fazer as coisas que ela quer fazer. Tem uma parte aí no slide que fala assim, arruma uma foto sua quando você era criança. Encara aquele menino, encara aquela menina. Explica para ele o que você fez com a vida, com os sonhos dele, com os sonhos dela. Pode ser uma conversa dura, às vezes a gente chora. Só que é o começo de você ficar bem feliz. Você quer falar, Marlene? Quero. Nós vamos falar sobre crítica em algum momento aí do curso, porque daí a gente deixa isso para depois. Porque eu acho que a crítica, a gente pensa mais na... Não que a gente pensa mais, mas a gente também vive tentando regular a vida do outro. A gente tem muito isso, que eu acho que a gente falou sobre isso assim, meio vago, mas eu não sei se você vai tocar de novo nesses assuntos da crítica, desse controle da vida do outro. Ai, peraí, a gente vai sim, Marlene. A gente faz ou a gente recebe? Vamos deixar, então. A gente volta a falar. A gente vai sim. Esse é um tema também que a Luísa aborda no livro com muita frequência. Então, a gente vai estar o tempo todo falando sobre isso, porque esse é um tema que implica na nossa vida de uma forma negativa muito grande e muitas vezes vira um obstáculo, porque cria um leque de crenças que a gente vai assumindo, que a gente vai, sabe, como eu posso falar? Me ajuda, Selma. Estou lendo, não, estou lendo. Não, a gente vai absorvendo. A gente vai absorvendo de tal maneira que, de repente, você se dá conta que você não está vivendo a sua vida, você está vivendo a vida dos outros. Porque a gente começa a se comportar do jeito que o outro acha que você tem que se comportar. A viver o que o outro acha que você tem que viver. E, de repente, você se dá conta de que você não está vivendo quem você é. O que você é, que é o que a Selma está falando, de fazer o que você gosta. Você está fazendo o que o outro gosta. E tem uma coisa que nós fazemos, tá? Nós fazemos. A gente tem uma habilidade muito grande de apontar para o outro o que a gente acha que ele tem que fazer. E isso funciona no reverso conosco também. É verdade. Uma vingança. Vou falar bastante. A gente se adequa tanto ao outro que quando a gente tem uma chance, a gente também quer impor. E veja, isso também tem um condicionamento cultural muito grande, gente. O que eu quero dizer assim? Se você pensa na diferença entre homens e mulheres, em todo esse sentido, as mulheres têm muito mais problemas com isso do que os homens. Veja aqui, quantidade de homens que você conhece que continuam a vida inteira preservando o seu futebol ou seus amigos. É grande. Os homens, assim, não são todos. Mulherada, não. A mulherada está casada, estou vó, estou grávida. Ela tá. Você não, o Silvano não está indo no futebol? Precisa de lazer, precisa achar uma coisa que te agrada. Então, mas aí você vê que cultural por quê? 30 anos. Olha só. Quero ver você explicar. Mas não, sabe, também não encanei com isso aí, não. Substituir por outras coisas. Ô, Selma, eu estava pensando numa frase que eu ouvia muito lá na casa da minha mãe, eu ouvia assim, sabe qual é a frase? O que os vizinhos vão pensar disso? Era clássica. Era clássica. Até hoje, eu brinco com a minha mãe, sabe? Acontece uma coisa ou outra. O que os vizinhos vão pensar disso? Eu tenho um irmão que é homossexual, né? Então, nossa, foi né?
Hoje já de boa, a família, até o meu irmão mais, assim, que a gente tinha mais preocupação da reação dele, de boa, né? As coisas vão se ajeitando. Mas essa frase, o que os vizinhos vão pensar disso, era terrível. Só construir a vida pensando no que os vizinhos vão pensar, porque você não tem nenhum controle sobre o que o vizinho pensa. E às vezes nem sabiam e não queriam nem saber. Depende da saúde mental dele também. O vizinho fica pensando em vizinho. Você vê, é tanta coisa interessante. Eu queria recomendar aí para vocês, ao longo da semana, esses exercícios. Eu vou passar os slides para vocês verem. A aula hoje ficou gravada, mas assim, chamar a atenção. Se esforça para se lembrar da tua infância. Se esforça para conversar com essa criança. A mensagem é: deixa comigo, que agora eu vou cuidar de você. O que é o cuidar de uma criança para alegrar a criança? É fazer o que ela quer. Porque hoje, as necessidades dessa criança vão ser coisas como que a gente brincou aqui. É uma coisa que você quis ter e nunca pôde. Agora você pode. Uma coisa que você quis comer, né, e não comeu. Uma loja que você quis entrar e não entrou. Tanta coisa. Tudo isso você pode resolver agora muito mais facilmente do que você imagina. Então, dá atenção para essa criança. E se você conseguir um pouquinho mais além, né, como está no livro, senta, tira um tempinho para sentar. A Luiz Rey insistiu muito que tem que ser sentado, né? Não adianta você querer fazer isso de pé, porque a comunicação com a criança, a gente que é professora sabe, tem que ser na altura da criança. E essa criança, ela é pequena, ela não é do seu tamanho. Então, tenta sentar para perguntar para ela. Pergunta se você queria. O que você gostaria? O que é bom para você ser feliz? Porque você vai estar se reencontrando com isso que o Silvano estava colocando agora, com a sua espontaneidade. Por que as crianças são felizes? Porque, que nem eu, a gente ri de tudo quando você é criança. Você ri do sapato, da unha, do cabelo, da voz, de qualquer um que passar. Porque você está feliz. A gente tem que buscar essa felicidade, que só é possível se você puder ser espontâneo. E um adulto criado como nós fomos criados, não consegue. Há muita crença, muito condicionamento. Então, a gente vai ter que sair por aí quebrando isso. E o mais legal, gente, eu digo por experiência própria, a gente sempre acha que vai incomodar, né? O vizinho, o marido, a mulher, os filhos, os netos. Não. Você se torna uma pessoa bem mais leve, bem mais agradável. Né? Chato é esse adulto cheio de regra, sisudo, mal-humorado. Então, se você puder ser um pouquinho criança, você vai ver que as pessoas à sua volta também vão agradecer. Concorda, tenta concordar. Né? Em vez de lá, o marido às vezes fala assim: vamos sair, comer uma pizza de 4 queijos e tomar uma garrafa de vinho. Em vez de você falar da diabetes, do colesterol, você fala: vamos. Porque essa é a resposta da criança. Vamos. Espontâneo. Porque às vezes eu estou morrendo de vontade, mas eu acho que, como eu sou adulta, eu tenho que falar: olha, a gente está gordinho, olha, estamos fazendo dieta. Por que a gente não come a salada de rúcula com água mineral? Porque não tem graça. Pizza com vinho tem. Então, vamos se entregar um pouco mais. Ser espontâneo e fazer o que você quer. Devagarinho, de vez em quando. Não tenha medo de se perder nisso. O adulto está aí. O adulto tem a rédea. Você só vai relaxar um pouco. Mais alguma pergunta? Porque eu tenho que sair com a criança voando, né? Alguma coisa a mais, gente? Nossa, achei linda a aula hoje. Me deliciei com essa aula. Que gostoso. Você sabe que eu também. Não é? Feliz de ver a Célia também. Que bom que você veio, Célia. Ai, desculpa de eu não ter entrado antes, mas é que eu estou com um cunhado. O médico desenganou e minha sobrinha estava me ligando, ver se eu queria ir até o hospital para se despedir dele, né? E eu estava consolando ela e querendo entrar, e depois acabei de entrar, minha filha ligou
a caçula, eu fico meio perdida. Tá vendo? A vida adulta é assim mesmo, mas a gente dá conta de tudo. Aí você conseguiu. Devagar. Porque eu queria muito, né? Eu queria muito assistir a aula. Ah, mas vai estar gravadinha. Vou pôr lá. Tá aquele mesmo grupo, Tânia? Como é que tem aquele grupo ainda? O grupo tem. E eu acho que você pode pôr lá. Tudo bem, gente, eu colocar lá no grupo Vivência? Eu tinha pensado em abrir outro grupo, mas aí fica abrindo o grupo, desfazendo de grupo. Não. As pessoas vão aproveitando. Eu acho que não precisa abrir outro, Tânia, porque quem quiser sair, está à vontade para sair. Porque eu também não gosto, porque aí você não sai de um, aí vem outro, aí você não sabe qual que é qual. Pode só mudar o nome, é 2021 agora. Tá? Eu vou pôr lá no grupo para vocês, então, aí quem quiser assistir um repeteco, e essa aula realmente foi maravilhosa, também foi muito produtiva para mim. É o que eu falo, né? A gente não sabe tudo, a gente está junto e está tentando, e trazendo experiências, fazendo experiências, e é gostoso quando a gente vê o testemunho do outro que também está tentando, e muitas vezes não consegue, outros conseguem, então já dá um incentivo, já dá um gás de você fazer também, de você querer também. E fazer essa comunhão, né, de ideias, de reflexões, de atitudes, isso é muito legal, né? É uma terapia, é um modo de você, sabe, agora esse momento é meu, eu vou parar para mim, para me olhar, olha que delícia. E agora, assim, é uma ideia. Quem sabe você consiga, se você conseguir, nessa semana, lembrar da tua infância, anota alguma coisa, que aí a gente vai continuando, vai discutindo. Nossa, tá tudo aqui, ó. Então bota no papel. Bota no papel. Olha, eu já vou fazer uma coisa para mim que eu não fiz ainda. Eu comentei sobre ela, mas eu não fiz ainda para mim, que foi comprar o brinquedo que eu queria quando eu era criança. Essa semana eu vou comprar esse brinquedo para mim. Isso aí. Eu comprei, Tânia, porque isso aí é uma coisa importante, era uma boneca, achei cara, né? Porque eu não lido com isso. Comprei, mas aí, assim, muito rapidamente, eu dei a boneca. E eu dei para uma menina que me disse que ela queria boneca para cortar o cabelo da boneca. Eu achei aquilo tão espontâneo, porque ela disse que a mãe dela nunca ia comprar uma boneca para ela cortar o cabelo. A boneca tinha o cabelo curto. Eu falei, pois então, eu estava com a minha boneca, falei, dessa aqui você pode cortar, porque ela gosta de cabelo curto. Ô, Céu, eu já fiz isso aí. Silvano, mas você tá uma revelação. Eu já fiz isso aí, comprei o presente que eu não tive, que eu queria quando eu era criança. Sabe quando foi? Não. Quando meu filho mais velho nasceu, eu fui na loja, que era a loja do Bolinha, que tinha aqui em Jundiaí, uma loja muito e comprei um Jeep enorme. Aí, quando eu cheguei em casa, eu levei uma dura da minha sogra e da minha mulher, porque o menino era tão pequenininho e eu comprei um Jeep. Imagina, um bebê ganhar um Jeep. Você não comprou para ele. Agora a gente sabe. Era para outro menino. Que bonito, né? Ô, Silvano, essas Eu tenho foto dele andando. Eu tenho foto dele no Jipão lá depois, quando ele pôde andar. Então, mas uma experiência que nem essa, você ter se dado permissão para fazer isso, está por trás do pai que você é. Do pai que não bateu, do pai... Porque assim, quando você fez sem orientação, você fez intuitivamente, mas foi um gesto tão significativo que mudou você. Tá melhor. Nossa, agora esse fecho aí revela muita coisa. Não era para o bebê que nasceu, gente. Mas na época eu tomei uma dura e de todo mundo. Todo mundo. Os adultos são assim. Os adultos. Bom, gente, a nossa aula está terminando. Aliás, terminou, né? Terminou, tem que ir. Mas semana que vem a gente está aqui junto de novo. Muito obrigada pela atenção. Que deu da chuva. Eu que agradeço.
Pensem em tudo. Eu agradeço. Tchau. Foi um prazer tê-los aqui hoje, hein? Vai mesmo. Tchau. Beijo para Antônia, todos e até semana que vem. Ó, Netinho. É seu neto? Ó, Netinho. Ah, que lindo! Esse é abaixo da Luna, ó. Ah, que depois mais fofinho. novinho que ela. Tô com saudade dela. Aluna. Ah. Minha aluna. Tchau, tchau. Márcia, você tá linda! Ainda bem que deu para você aparecer um pouquinho. Você tá linda. Ah, obrigada. Arlene,